Santo é o nome do Senhor. Irmãos, e a Bíblia ela vai continuar nos falando. Glória a Jesus. Dizendo, dizendo o seguinte: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores, e sereis, aleluia, e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Irmãos, isso aqui é muito sério, e isso, irmãos, está acontecendo. Isso, irmãos, está para se cumprir a palavra de Deus a cada dia. Os cristãos, o povo de Deus já tem sido perseguidos. E você, aleluia, glória a Deus, que quer salvo, que quer ser salvo, que quer ir para o céu, aleluia, glória a Deus, você também será perseguido por amor ao nome de Jesus. E você não pode, aleluia, deixar isso para trás. Se você tiver que defender o Evangelho, defenda o Evangelho. Se você tiver que defender a palavra de Deus, defenda a palavra de Deus. Porque, irmãos, é vida. Aleluia. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Porque, aleluia, é salvação. É poder de Deus para a salvação do homem. Então não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe, aleluia, defender os princípios do Evangelho. Nós não vamos, irmãos, brigar, discutir. Nós não vamos arrumar intriga. Aleluia. Não precisamos arrumar intriga por causa disso. Mas se você tiver que defender o Evangelho, defenda o Evangelho. Paulo e Silas, como eu citei agora há pouco, eles defenderam até o fim. Aleluia. Mesmo sabendo que poderiam ser presos, continuaram pregando a palavra de Deus. Se você for ver lá em Atos, depois de Atos 9, que depois da conversão de Paulo, por onde ele andou, ele pregava o Evangelho e era preso. Ele pregava a palavra de Deus e era preso, era caluniado, era lançado na prisão por defender o Evangelho, por defender a palavra de Deus, por não se envergonhar do Evangelho. E é isso que Jesus ele está aqui dizendo aos seus discípulos. Aleluia. Olha aí o que Jesus disse, ó. Glória a Deus. Quando, pois, conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, quando você está disposto a defender o Evangelho, o Senhor lhe coloca as palavras na sua boca, porque você não está defendendo sua vida em si, você não está defendendo, aleluia, alguém, você está defendendo, irmão, o reino de Deus. Você está defendendo a palavra do Senhor. Você está defendendo os princípios da palavra de Deus. Então, aleluia, não fique atemorizado. Não fique preso, aleluia, vendo alguém falando da igreja. Vendo alguém, aleluia, falando mal do povo de Deus. Aleluia, se ocultando disso. Não, defenda a palavra de Deus. Defenda o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, para finalizar: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está aí, irmão, a chave da vitória. Está aí, irmãos, o porquê de nós se esforçar até o fim. Está aí o porquê nós não negarmos a nossa fé. Está aí o porquê de nós continuarmos orando, buscando, jejuando, aleluia, falando do Evangelho, defendendo os princípios da palavra de Deus. Está aí o porquê que nós devemos continuar ligados, firmados na palavra do Senhor, firmados na palavra de Deus. Está aí o porquê de nós continuarmos lutando.
Porque a Bíblia diz que é aquele que persevera até o fim. Jesus está dizendo aqui, aleluia, tudo isso, aleluia, são características que são acontecimentos que vão, aleluia, se realizar antes da volta de Cristo. Jesus, ele diz: vocês serão odiados por amor ao meu nome. Vocês serão caluniados, perseguidos por amor ao nome de Jesus. Mas ele nos deu uma promessa, irmãos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você parar no meio do caminho por causa que o homem está falando algo, se você parar no meio do caminho porque a sociedade vai pensar assim, a sociedade vai dizer isso ou aquilo, se você parar por causa disso, aleluia, você não está nesse meio. Jesus disse: é aquele que perseverar até o fim, é aquele que defender o Evangelho até o fim, é aquele que perseverar, irmãos. Então persevere, não desiste, não para. Continua orando, continua clamando nas suas orações, peça força ao Senhor, peça direção ao Senhor, e Ele lhe dá força, Ele lhe dá a palavra, Ele lhe dá, aleluia, graça para você resistir. Falei de uma palavra nessa noite, eu vou usar ela para finalizar. Glória a Deus. Diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo, vou ler a partir do 17, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui, irmãos, Pedro ele vai dizer, aleluia, que melhor é que padeçais fazendo bem. Glória a Deus. Você está fazendo bem defendendo o Evangelho? Você está fazendo bem defendendo a palavra de Deus? Você está fazendo bem, porque você está defendendo a palavra de Deus. Você está defendendo o que você acredita. Então, melhor é padecer na carne por causa disso. Porque, no louvor de Paulo Silas diz, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou bem louvar, porque eu não sou muito bom no louvor, mas um deles diz, aleluia, glória a Deus, se o Senhor não nos libertar, se nós morrermos aqui, certamente nós iremos no céu morar. Amém? Não é assim que o louvor diz? Não é mais ou menos assim? Aleluia. Então, o que eles estão dizendo ali? Nós podemos até morrer aqui na carne, podem até nos matar, podem até nos caluniar, mas a nossa boca nós vamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos continuar defendendo a palavra de Deus, o que nós acreditamos. Aquele que tem dúvidas sobre isso aqui, não defende. Aquele, aleluia, que tem uma certa dúvida, não defende. Mas aquele que crê de verdade, aquele que acredita que aqui é a palavra de Deus, não é coisa só historinha, não é historinha contada pelo homem. Aquilo que acredita, aleluia, esse defende com unhas e dentes. Esse vai aqui e permanece até o fim. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Permaneça até o fim, firme, constante, aleluia, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor ele tem recompensa para nossas vidas, e Jesus aqui ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia tem se cumprido dia após dia. Tudo isso que a gente trouxe nesse ensino, que a gente aprendeu aqui, tem se cumprido. Guerras, rumores de guerra, o Evangelho tem sido pregado em todas as nações. Glória a Deus. O povo tem sido perseguido por amor ao Evangelho, mais e mais. E daqui para frente pode ter certeza, irmãos, que a tendência é aumentar a perseguição dia após dia. Viu? Pode ter certeza disso. O Deus vai ser perseguido mais e mais, mas não para. Não desiste. Não negue o nome de Jesus.
Amém? Não negue a sua crença, não negue a sua fé. Aonde você for, não negue. Não negue, porque tem recompensa. Nós seremos salvos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue defendendo o Evangelho. Continue firme, forte. Glória a Deus. Aleluia. Que tudo isso, Jesus, ele disse. Importa que tudo isso aconteça. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Aleluia. Nessa noite. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós